Durante o início do primeiro século, a Judéia, governada pelo Império Romano, alcançou um auge de riqueza e prosperidade que não era visto há mais de um século, e ela se tornou uma das províncias mais ricas do Império. Mas as coisas estavam prestes a dar muito errado, e mesmo com essa prosperidade, logo os judeus começariam uma das maiores revoltas já feitas contra o Império Romano. As guerras judaico-romanas foram uma série de revoltas que duraram cerca de 70 anos, do ano 66 a 136 d.C. Esses conflitos tiveram um grande impacto na vida dos judeus, marcados pela destruição de Jerusalém e pela dispersão dos judeus ao redor do mundo. Mas antes de começar a falar sobre essa história, eu quero agradecer ao World of Warships que está patrocinando esse vídeo. Se você gosta de aventuras emocionantes nos mares, então World of Warships foi feito para você. Ele é um jogo online gratuito disponível para PC, onde você vai poder enfrentar batalhas navais épicas com muitos outros jogadores. Todo mês tem novidade, como novos navios e colaborações com filmes e séries famosas, como por exemplo Popeye, Godzilla vs Kong e até Transformers. Com gráficos incríveis e mais de 40 mapas exclusivos, você vai poder sentir como se estivesse no comando de um navio de verdade. E você vai poder escolher entre diferentes tipos de navios, como encouraçados, contra-torpedeiros, cruzadores e até mesmo porta-aviões. Você pode jogar sozinho ou também se juntar aos seus amigos para formar uma equipe poderosa. E o melhor de tudo é que em World of Warships também está disponível para consoles, para que você possa jogar onde você estiver. Então não perca mais tempo, baixe agora mesmo o World of Warships usando o link que está na descrição. E durante o seu registro, use o código BRAVO para ganhar um pacote de brindes incrível que inclui 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias da conta Premium e até mesmo um navio exclusivo. Então não deixe essa oportunidade passar e baixe agora mesmo o World of Warships. As causas do início da revolta judaica são complexas e envolvem uma combinação de pelo menos 3 fatores: religiosos, políticos e econômicos. No primeiro século depois de Cristo, os judeus estavam cada vez mais descontentes com a interferência romana em seus assuntos religiosos. Os romanos haviam introduzido uma série de mudanças na administração do Templo de Jerusalém, incluindo a nomeação de um sumo sacerdote romano. Essa designação de um sumo sacerdote para cuidar do templo era um ato extremamente grave para os judeus. O sumo sacerdote era a figura religiosa mais importante do judaísmo, e a sua responsabilidade era de supervisionar o templo. Essa designação era vista pelos judeus como uma violação de sua autonomia religiosa. Já para os romanos, a revolta era um movimento de rebelião contra a autoridade imperial. Eles viam os judeus como uma população subversiva e perigosa e reprimiram a revolta com força bruta. Os romanos também usaram o fator religioso para justificar sua ação. Eles alegavam que os judeus eram uma ameaça à ordem pública e à própria religião romana, na qual era uma religião politeísta. Além disso, os judeus estavam ressentidos com o domínio romano sobre a sua terra. A Judéia havia sido conquistada pelos romanos em 63 a.C. e desde então os judeus haviam sido submetidos a uma série de impostos e restrições. Eles acreditavam que os romanos eram um povo opressor e que estavam tratando os judeus como cidadãos de segunda classe. É importante destacar que o controle romano sobre a Judéia não era total. Os judeus mantinham uma certa autonomia cultural e religiosa, e o Templo de Jerusalém era um importante símbolo de sua identidade. No entanto, os romanos exerciam cada vez mais controle militar e político sobre a região, o que dava uma sensação de falsa liberdade. Além disso, a corrupção do procurador romano nomeado pelo Senado foi transferida para as autoridades locais judaicas e não judaicas. O procurador Gécio Floro, ao assumir o seu posto em 64 d.C., começou a favorecer a população grega da cidade em detrimento dos judeus, que se aproveitaram da situação para denegrir a imagem dos judeus. Em uma ocasião, os judeus estavam orando numa sinagoga local quando um grupo de gregos sacrificou diversos pássaros no monte de terra na entrada da sinagoga, o que tornou o edifício inteiro impuro para os judeus. Furiosos, eles enviaram uma comitiva a Floro para tentar alguma forma de retribuição, mas o procurador, depois de aceitar o pagamento de 8 talentos para ouvir o caso,
se recusou a ouvir a reclamação dos judeus e mandou prender todos os membros da comitiva. Floro irritou ainda mais a população judaica de sua província, depois de remover 17 talentos do tesouro do Templo de Jerusalém, alegando que o dinheiro era para o imperador. A maior parte dos lucros dos bens que eram vendidos nos mercados de Jerusalém não iam para a economia da Judéia, mas sim diretamente para a elite, enfurecendo ainda mais o povo judeu mais pobre. A Judéia era uma província pobre e assolada por conflitos internos. A pobreza e a instabilidade social alimentaram o descontentamento popular. A economia da Judéia era baseada na agricultura, pecuária e no comércio. No entanto, a agricultura era a atividade econômica mais importante. Ao longo dos anos de domínio romano, a situação econômica dos judeus só piorou. Os romanos cobravam pesados impostos dos judeus e a economia da Judéia foi prejudicada também por guerras e conflitos internos. No ano 66 d.C., até aquele momento Nero era o imperador de Roma. Apesar de a revolta ter surgido durante o seu governo, o papel de Nero não foi de destaque, porque ele estava mais focado em seus próprios interesses, como por exemplo as suas atividades artísticas, e não conseguiu conter de forma eficaz o conflito judaico. Dessa forma, o governo desorganizado de Nero permitiu que a revolta ganhasse ainda mais força no início. Se tratando do lado dos judeus, antes do início da revolta não havia um rei no trono, devido ao Império Romano se apoderar da região da Judéia com acordos de cargos clientes entre Herodes II e o Império. Durante o período que antecedeu a revolta, os judeus estavam divididos em dois grupos, a elite judaica e as facções. A elite judaica apoiava os romanos e desfrutavam das melhores coisas que Roma poderia oferecer. Essa elite tinha a maioria no Sinédrio, que era a casa governante, e também defendia Herodes. Já as facções, como por exemplo os Zelotes, eram um grupo de judeus que começaram a surgir como um movimento religioso e político por volta do início do primeiro século depois de Cristo. Os Zelotes se opuseram fortemente ao domínio romano e se voltaram contra todos, inclusive outros judeus que cooperavam com Roma. A revolta judaica contra Roma começou em 66, quando os Zelotes atacaram um destacamento romano em Jerusalém. A revolta foi inicialmente bem sucedida e os judeus conseguiram tomar o controle da Judéia. O imperador Nero enviou o general romano Vespasiano para destruir os exércitos rebeldes e punir os cidadãos da província da Judéia. A proporção de força militar entre os romanos e os judeus durante a revolta judaica era muito desigual. Os romanos tinham um exército profissional e bem treinado, com uma grande quantidade de armas e equipamentos. Já os judeus eram uma população civil que foi forçada a pegar em armas para defender a sua terra. Estima-se que os romanos tinham cerca de 100 mil soldados na Judéia durante a revolta. Os judeus, por outro lado, tinham um exército de cerca de 60 mil homens. Isso significa que, em média, cada judeu precisaria derrotar quase 2 soldados bem treinados. No entanto, os romanos ainda tinham um grande poderio naval, o que deu a eles uma vantagem estratégica. Os romanos também tinham uma vantagem tecnológica, eles tinham armas e equipamentos mais avançados do que os judeus. Os judeus, por outro lado, usavam armas e equipamentos mais primitivos, como espadas, lanças e arcos. A guerra foi longa e brutal, e os romanos usaram uma série de técnicas de guerra, incluindo cercos e deportações. Os manifestantes judeus restantes fugiram de Cesareia para Jerusalém. Ali o povo judeu deixou de pagar impostos no templo e tirou a vida de vários soldados romanos que estavam estacionados na cidade. Inclusive o próprio Flávio Josefo inicialmente liderou uma facção de rebeldes em Jotapata contra os romanos. Os zelotes conseguiram invadir a guarnição militar romana em Jerusalém, e ela se tornou uma grande vitória para o povo judeu à medida que crescia o apoio aos zelotes na cidade. Mas esse sentimento de domínio judaico sobre os romanos durou pouco. No ano 67, os romanos, sob o comando de Vespasiano e seu filho Tito, retomaram toda a Judéia e derrotaram os rebeldes judeus que restaram. As fortalezas judaicas de Jotapata, após um cerco de 47 dias, estavam agora sob o controle romano. Nesse momento, Flávio Josefo foi capturado e acabou mudando de lado,
servindo como um conselheiro para os romanos durante a revolta. E os romanos estavam em marcha para Jerusalém. A perspectiva dos líderes judeus em Jerusalém mudou drasticamente da euforia para o pânico. Eles sabiam que a revolta não seria um sucesso por muito tempo e imploraram aos zelotes que se rendessem pacificamente, a fim de salvar o maior número possível de vidas dos judeus. Mas os zelotes recusaram. Eles anteciparam a insurreição que sem dúvida teria ocorrido se os líderes judeus mais moderados fossem ouvidos pelas pessoas comuns. Como resultado, os zelotes os executaram publicamente e penduraram seus cadáveres para que todos pudessem ver. Os líderes mais moderados em Jerusalém, no início da Revolução em 66, tinham sido mortos e nenhum deles pelas mãos dos romanos. Já em Roma, as coisas também estavam um caos. Por volta de 68, o comportamento cada vez mais instável do imperador Nero resultou na perda de apoio à sua posição de liderança. Por isso, o Senado e a Guarda Pretoriana estavam tramando a sua morte. Depois que Nero morreu tirando a sua própria vida, o novo imperador, o general Galba, que anteriormente governava a Espanha, também foi morto poucos meses depois por seu rival Otão, desencadeando um conflito civil. Em 69, Vespasiano, que era extremamente popular entre as legiões sob seu comando, também foi aclamado como imperador. Ele decidiu deixar seu filho Tito para liderar a campanha na Judéia e voltou para Roma para reivindicar o trono que Vitélio havia usurpado. No ano 69 d.C., dentro das muralhas de Jerusalém, as coisas nunca estiveram tão ruins, e uma guerra civil eclodiu entre as facções judaicas. Os rebeldes da Judéia evitaram brigas diretas e estavam mais interessados em cuidar do seu próprio interesse para se manterem vivos. As gangues dos zelotes ficaram divididas por brigas internas, mas ainda tinham controle de um grande exército. João de Giscala, que era um dos chefes dos zelotes, deu um fim em Eleazar, que era outro líder zelote, e tomou o controle da cidade. Enquanto isso, Simão Bar Giora, um outro líder de linha dura, foi chamado para Jerusalém para tentar interromper o avanço do grupo de João, e logo tomou conta de boa parte da cidade. As brigas entre os grupos de Bar Giora e João continuaram durante todo o ano de 69. Os zelotes, cientes da variedade de opiniões entre as facções do povo judeu, perceberam que isso dificultava sua liderança na cidade. Eles ansiavam por uma guerra total em vez de uma estratégia de desgaste. Sob a liderança de João de Giscala, eles decidiram aumentar a participação da população na revolta, destruindo todas as colheitas e alimentos armazenados. Isso funcionou até certo ponto. Quase 1 milhão de judeus, incluindo mulheres e crianças, se inscreveram para defender a cidade após a queima dos alimentos. Também teve consequências desastrosas, já que a maioria dos moradores da cidade e os soldados morreram de fome. Aqueles que não sofreram devido à desnutrição morreram também nos conflitos internos. Com o passar dos dias, o exército romano aceitou que a única forma de reconquistar a cidade era montar um acampamento fora das muralhas. Dessa forma, em abril de 70 d.C., durante o período da Páscoa judaica, o general Tito decidiu cercar Jerusalém. Ele empregou um método de combate à distância. Qualquer pessoa que tentasse escapar da cidade seria morta e colocada num madeiro ou num muro voltado para a cidade. Aterrorizada, a população judaica dentro dos muros sabia que tinha que lutar, ou correria um grande risco de morrer da forma mais desrespeitosa que se possa imaginar. O grande ataque a Jerusalém estava para se iniciar e não havia nada que os judeus pudessem fazer para evitar isso. Para o cerco, Tito reuniu 4 das mais poderosas legiões romanas para esmagar a resistência judaica. Entre essas legiões destacavam-se a 5ª Legião Macedônica, uma unidade de elite conhecida por sua disciplina e habilidade em combate, e a 10ª Legião Fretenses, estacionada na Judéia e bem familiarizada com as táticas dos rebeldes. Outras legiões, como a 15ª Legião Apolinares e a 12ª Legião Fulminata, também foram convocadas para reforçar as fileiras romanas. O cerco de Jerusalém foi um teste de resistência e estratégia. As legiões romanas, especialmente a 10ª Fretenses e a 15ª Apolinares,
sitiaram a cidade, cortando suas rotas de suprimentos. Dentro dos muros da cidade, a situação era desesperadora. A cidade estava abarrotada de refugiados que haviam fugido das cidades vizinhas, e a escassez de comida e água logo levou à fome e à doença. Os romanos receberam relatos de que, durante o cerco, aproximadamente 600 mil corpos foram lançados para fora dos portões da cidade. Nesse cenário tumultuado, os sicários, que eram um grupo de destaque, vieram como uma força sombria e poderosa. Eles eram extremistas judeus, conhecidos por sua brutalidade e táticas violentas, além de serem fanáticos nacionalistas que se opunham ao domínio romano. Operando nas sombras, eles executavam várias figuras políticas consideradas traidoras aos interesses judaicos. Sua presença durante o cerco de Jerusalém aumentou ainda mais o caos, minando a resistência interna e enfraquecendo a capacidade dos judeus de enfrentar o avanço romano. Os romanos, por sua vez, empregaram táticas de cerco tradicionais. Eles construíram grandes muralhas ao redor da cidade para evitar que os residentes escapassem e para impedir a entrada de suprimentos. Além disso, eles utilizaram técnicas de guerra como catapultas e balistas para atacar as muralhas da cidade. As incursões frequentes minaram a moral dos defensores, tornando a batalha uma prova de resistência tanto física quanto psicológica. Depois de João de Giscala tentar atacar os romanos, eles construíram acampamentos novos e começaram a bombardear a cidade com catapultas. A tentativa de invadir a cidade durou apenas 4 meses. Cerca de 70 mil legionários romanos participaram do cerco. Os judeus resistiam unidos, mas lutaram para lidar com as torres de cerco e os arietes romanos. O primeiro muro caiu após 15 dias, e os judeus recuaram para o segundo muro, que também cedeu depois de 4 dias de luta intensa. As batalhas se espalharam pelas ruas da cidade nova, com os judeus causando pesadas perdas aos romanos. Tito fez um desfile militar de 4 dias para mostrar o seu poder, enquanto Flávio Joséfo tentava convencer os defensores a se renderem, mas sem sucesso. Os romanos tentaram atacar a fortaleza de Antônia, com 4 grandes barreiras, mas os vigilantes de João conseguiram destruir a maioria delas, frustrando o avanço romano. Os comandantes romanos perceberam que os defensores de Jerusalém estavam dispostos a lutar até o último suspiro, e isso fez com que eles ajustassem sua estratégia de cerco. Enquanto isso, a construção de novas barreiras de cerco para atacar a fortaleza Antônia foi prejudicada pela escassez de madeira, levando 3 semanas para serem finalizadas. Os romanos, por fim, descobriram que um novo muro havia sido erguido atrás da brecha, forçando-os a considerar outras estratégias para capturar a fortaleza Antônia. Durante um cerco a Jerusalém, os comandantes romanos adaptaram suas estratégias, lançando um ataque noturno bem-sucedido à fortaleza Antônia. Dessa forma, os zelotes e os sicários, vendo a inevitável derrota, fugiram em direção ao templo sagrado. À medida que o cerco prosseguia, os romanos abriam caminho em direção ao local do templo. Após o incêndio do santuário, os romanos decidiram queimar tudo o que restava. Cerca de 6 mil pessoas buscaram refúgio no último pórtico do templo externo, iludidas por um falso profeta que havia prometido libertação. Os soldados incendiaram o pórtico por baixo, levando muitos a saltarem para a morte, enquanto outros morreram nas chamas. Por fim, no dia 8 de setembro do ano 70 d.C., o templo, que era o coração da fé do povo judeu, foi totalmente incendiado pelos romanos, e dessa forma, Jerusalém se encontrava em completa ruína. Os romanos não apenas destruíram a cidade, mas também esmagaram qualquer resistência judaica que restava. A vitória romana havia sido completa e total. Em um período de apenas 4 meses e 25 dias, de 3 de abril a 30 de agosto de 70, a conquista romana foi realizada. Dessa forma, apesar de intenso, o cerco de Jerusalém foi extremamente breve. Os sobreviventes judeus foram deportados como escravos, dispersando várias comunidades judaicas por todo o mundo.
Ao longo dos 4 anos de conflito, os romanos capturaram 97 mil prisioneiros. Muitos se tornaram gladiadores, enfrentando a morte na arena contra feras e também outros gladiadores. Após a destruição de Jerusalém, Tito e seus homens voltaram a Roma em 71 d.C. Depois das festividades de 3 dias realizadas pelo exército romano, o trabalho dos soldados foi recompensado pelo imperador e vários troféus foram distribuídos. Ao mesmo tempo, a elite judaica é despojada de suas riquezas e propriedades, e o destino dos sobreviventes judeus é selado em cenas brutais de escravidão e morte. A ascensão de Tito foi marcada por um desfile triunfal, onde prisioneiros judeus são exibidos como evidência do domínio romano. Para comemorar sua vitória, Vespasiano ordena a construção grandiosa do Templo da Paz, que foi decorado com tesouros saqueados de Jerusalém. Esse templo se tornou um símbolo do triunfo e da dominação romana, perpetuando a memória da derrota dos judeus. Mas, apesar da captura de Jerusalém em setembro do ano anterior, os romanos ainda não tinham um controle total da Judéia. O novo comandante da região e o sucessor de Tito, o general Sexto Lucílio Basso, avançou para enfrentar o restante da resistência no ano 71. Só que no ano seguinte, enquanto Basso reunia refugiados judeus de Jerusalém e Maqueronte, ele acabou adoecendo e falecendo. Ele foi sucedido pelo legado Lúcio Flávio Silva, que marchou em direção ao último reduto da resistência judaica, que era a fortaleza montanhosa de Massada. Após a destruição de Jerusalém, pouco menos de 1000 homens do grupo dos Zelotes fugiram para essa montanha que fica no litoral do Mar Morto. A fortaleza em Massada havia sido construída originalmente pelos Asmoneus e fortificada por Herodes o Grande. O acesso a essa montanha tinha um caminho extremamente perigoso, que era conhecido como a Serpente. Por ser tão estreito, esse caminho forçava as pessoas a caminhar em fila única, mas ele era o local perfeito para os zelotes se refugiarem e continuarem a sua resistência contra a dominação romana. Os relatos detalhados de Flávio Josefo, que foi uma testemunha dos eventos, traz com muitos detalhes as batalhas que se desenrolaram em Massada. Os sicários, que era como se chamava o grupo dos zelotes mais radicais, tomaram a fortaleza, resultando em um período de grande resistência. Durante a Páscoa judaica, eles atacaram uma vila vizinha chamada Engedi, causando o terror e demonstrando que estavam determinados a enfrentar os seus oponentes romanos. Sob a liderança de Eleazar, que era descendente de Judas o Galileu, os sicários de Massada se prepararam para enfrentar o exército romano liderado pelo general Silva. A diferença numérica era muito grande, mas os sicários estavam determinados a continuar resistindo, já que eles se recusaram a se render. Com a chegada do comandante Silva, para tentar tomar a fortaleza, os romanos construíram uma grande muralha para cercar a montanha. E para vencer, eles inventaram uma rampa super alta que era uma novidade naquela época. Na primavera do ano 73, aconteceu o momento decisivo, com os zelotes lutando até o fim, preferindo a morte do que a rendição. Os romanos lançaram pedras e flechas, ergueram arietes para derrubar as muralhas, só que os defensores ergueram uma segunda barreira que era feita de terra e madeira para se defender dos projéteis. Foi então que o general Silva encontrou uma solução e ordenou que a barreira fosse incendiada. A fumaça e as cinzas tomaram conta da fortaleza e por um momento os romanos foram forçados a recuar. Mas a mudança na direção do vento permitiu que os legionários se aproximassem da última linha de defesa de Massada. Havia então chegado o momento decisivo. No dia 16 de abril de 73, as muralhas finais da proteção de Massada haviam sido violadas, e isso selou o destino trágico dos seus defensores. Nesse momento, Eleazar viu que seus homens não tinham mais para onde fugir e começou a instigá-los para tomarem medidas drásticas para evitar a captura dos romanos. Ele falou para seus homens escolherem a morte em vez da escravidão, afirmando que essa era a vontade de Deus. De acordo com Josefo, os zelotes decidiram pôr fogo na própria fortaleza para evitar a captura romana. Por fim, eles escolheram por sorteio quem seriam os responsáveis por tirar a vida dos seus próprios companheiros. Esse desfecho trágico deixou a fortaleza de Massada em completa ruína.
Ao mesmo tempo, os romanos finalmente pareciam ter resolvido seus problemas no território da Judéia. 7 anos depois, o agora novo imperador Tito finaliza a construção do Anfiteatro Flaviano, conhecido popularmente como Coliseu. Esse anfiteatro seria um símbolo da vitória romana sobre os judeus e foi financiado pelos despojos da Primeira Guerra Judaico-Romana e também pelo saque de Jerusalém. Flávio Josefo, que era um antigo rebelde judeu, está agora em Roma ao lado de Tito como seu aliado. Ele recebe uma casa do imperador, cidadania romana e uma pensão anual por seus serviços ao império. No ano 82, o irmão de Tito, Domiciano, decide construir mais um monumento para celebrar a conquista romana na Judéia e, ao mesmo tempo, homenagear Tito, que havia acabado de morrer. O famoso Arco de Tito foi construído e decorado com relevos, que mostram os romanos carregando os despojos da guerra em Jerusalém. Após a revolta que foi suprimida no ano 70 d.C., a Judéia passou por várias mudanças, e para manter as ameaças dos judeus sob controle, ela passou a ser administrada por um legado da categoria pretoriana. Essa alteração estratégica visava assegurar um controle romano mais efetivo na região. A presença de uma legião romana também na Judéia foi encarregada de manter a fronteira e também reprimir possíveis revoltas, e isso simbolizava a nova ordem estabelecida por Roma. Se fizermos uma estimativa, cerca de 1/3 de todos os judeus foram exilados, lançados nos anfiteatros para lutar ou vendidos como escravos. Vários outros fugiram para assentamentos próximos, principalmente em Alexandria, no Egito. As instituições judaicas, incluindo o Sinédrio, foram substituídas pelas leis e burocracias romanas, retirando da Judéia a independência que ela tinha antes. Vespasiano, que era o atual imperador, implementou a expropriação de terras na Judéia, e isso causou grandes mudanças na economia. A população judaica dessa forma foi de proprietária para arrendatária, uma vez que muitos perderam suas terras devido à revolta e às necessidades de reparo na província. A antiga política de imposto do templo em Jerusalém foi redirecionada para o tesouro imperial, e isso afetou todos os judeus no império. Vespasiano estava ciente da importância da fé judaica e por isso optou por preservar as liberdades religiosas dos judeus em troca do pagamento desse imposto. Essa medida, embora controversa, demonstrou ser uma abordagem política prudente diante da resiliência dos judeus em relação à sua religião. Só que mesmo essas liberdades religiosas sendo preservadas, os judeus agora também enfrentavam uma crescente intolerância por parte dos cidadãos romanos e sofreram muitos maus-tratos e também se tornaram alvos de crimes e desastres. Durante o reinado de Vespasiano e de Tito, a opressão se limitou um pouco mais, especialmente por causa da ausência de ameaças de rebelião. Só que a hostilidade contra os judeus aumentou muito durante o reinado do imperador Domiciano, que considerava a adesão ao judaísmo uma traição a Roma, punível com morte ou exílio. O imperador Domiciano temia um retorno do nacionalismo judaico e também a possibilidade de um líder judeu desencadear uma nova revolta. Essas mudanças burocráticas refletiam a transformação religiosa entre os judeus. Com os zelotes praticamente sendo erradicados, os saduceus estavam totalmente enfraquecidos e os fariseus moderados estavam crescendo como a única facção relevante naquele momento. Enquanto o cenário político e social romano estava evoluindo, os judeus estavam enfrentando não apenas desafios externos, mas também a necessidade de redefinir e de preservar sua identidade em meio às transformações que estavam moldando o mundo ao seu redor. Anos se passaram e a partir do ano 98 d.C., Trajano inicia a maior expansão que o Império Romano já teve, e isso alcançou a marca de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população próxima de 60 milhões de pessoas, todas elas debaixo do Império Romano. Essa expansão territorial fez com que no ano 115 d.C., Trajano optasse pela retirada das tropas romanas da África para sua campanha contra os partas. Essa falta de supervisão das legiões acabou desencadeando revoltas judaicas em várias partes do Império, incluindo Cirenaica, Egito e Chipre. Esses eventos marcaram uma nova fase de instabilidade no relacionamento entre os judeus e o Império Romano.
Podemos dizer que o principal motivo dessas revoltas era que os migrantes judeus, que fugiam da opressão e do empobrecimento, culpavam os romanos por tudo de ruim que estava acontecendo com eles. Esse descontentamento dos judeus nessas áreas gerou muita tensão com os não-judeus locais, e isso alimentou um clima de desconfiança. Entre o final do ano 115 até o início de 116, a região de Cirenaica, com a sua capital em Cirene, testemunhou os primeiros conflitos dos judeus. Os estragos em vários monumentos romanos foram enormes, em especial em templos de deuses gregos. Além disso, devido aos danos nas estradas, a distribuição de alimentos se tornou quase impossível. Um dos judeus que morava em Cirenaica se chamava Lúcuas, e ele era um dos líderes dessa revolta. Ele se autodenominava Rei dos Judeus e liderou seu grupo, passando a destruir os templos, estruturas civis, a basílica e até os banhos públicos. A Cirenaica se tornou o palco principal dessa rebelião judaica contra o poder romano. Segundo relatos, tanto os refugiados gregos quanto os judeus migraram em direção ao Egito. Provavelmente os gregos que fugiam para Alexandria iam alertar os seus compatriotas sobre a iminência de um ataque judaico. Dada a já tensa relação entre os gregos e judeus naquela cidade, não demorou muito para que os confrontos intensos eclodissem. O historiador Orósio descreve uma terrível guerra onde os judeus atacaram ferozmente, deixando a região tão devastada que apenas anos depois os romanos conseguiram estabelecer novas colônias para repovoar a área. A violência foi extrema, com agricultores sendo mortos de forma brutal e terras ficando abandonadas. Só na época do sucessor de Trajano, o imperador Adriano, que a região de Cirenaica conseguiria ser restaurada, quando Adriano reuniu colonos de outros lugares para repovoar o que a guerra entre os judeus havia destruído. De acordo com os relatos, as atrocidades cometidas pelos rebeldes também incluíam atos desumanos, como, por exemplo, cozinhar carne humana, usar entranhas para fazer cinto e até se vestir com a pele dos que já estavam mortos. Cerca de 220 mil perderam a vida em Cirenaica e mais 240 mil no Chipre, sob a liderança de outro líder judeu chamado Artêmio. Embora esse número provavelmente seja um exagero por parte dos historiadores, ele mostra o grande massacre causado pelos judeus rebeldes. Após essa revolta em Cirenaica, o líder Lúcuas decidiu levar sua revolta até Alexandria, cidade essa que já havia sido abandonada pelas tropas romanas. O que se seguiu foi quase apocalíptico, com templos pagãos e até o túmulo de Pompeu Grande sendo destruídos pelos judeus. Existe a hipótese de que os rebeldes judeus controlavam uma pequena frota nas vias fluviais do leste do Nilo, sugerindo assim uma expansão coordenada por parte dos rebeldes. Uma outra revolta também surgiu em cidades da Mesopotâmia que tinham grandes comunidades judaicas. Essa revolta foi liderada por Juliano e Papo, e coincidiram quando Trajano se encontrava no Golfo Pérsico. Com medo que os partas também se revoltassem contra Roma, Trajano decidiu eleger um rei para os partos que era aliado dos romanos, e depois fez uma cerimônia para unir os laços com o povo parta. Tudo isso para evitar uma nova revolta. Dessa forma, as regiões de Cirenaica e Alexandria serviram como centros das revoltas judaicas, dando suporte para a revolta em Chipre e na Mesopotâmia. As forças de Trajano, lideradas pelo general Lúcio Quieto, se dispersaram pela Mesopotâmia, confrontando os judeus e outros grupos rebeldes. Quieto teve um papel crucial na repressão da rebelião, e isso resultou na destruição e na expulsão da maioria dos judeus daquelas regiões. É tanto que a segunda revolta judaica ficou conhecida como a Guerra de Quitos, que vem do nome de Quieto, mostrando que ele foi o principal comandante durante essa rebelião. O prefeito pretoriano Quinto Márcio Turbo foi encarregado de esmagar as revoltas no Egito e em Cirene, levando 2 anos de luta intensa para restaurar a ordem. Enquanto isso, Lúcuas e seus seguidores buscaram refúgio na Judéia, talvez com a intenção de se unir a Papo e Juliano. No outono de 117, Turbo e Quieto entraram na Judéia e ela se tornou o epicentro da revolta liderada por Lúcuas, Juliano e Papo. Lúcio Quieto conseguiu sitiar a cidade de Lida, onde os judeus rebeldes se reuniram sob a liderança de Juliano e Papo.
O cerco foi implacável e a cidade enfrentou grandes dificuldades. Por fim, Lida sucumbiu às forças romanas. A cidade testemunhou a execução de muitos judeus, marcando um trágico desfecho para os rebeldes. Márcio Turbo, determinado a reprimir a revolta, perseguiu os líderes rebeldes Juliano e Pablo. Ele conseguiu capturar os dois irmãos e depois eles foram condenados à morte naquele mesmo ano. Os mortos de Lida se tornaram figuras reverenciadas e são mencionados inclusive nas palavras de louvor do Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Apesar daquela vitória e de ter conseguido reprimir a rebelião judaica, Trajano viu que tentar manter o império sob controle era uma situação delicada, fora que naquele momento a saúde dele já estava bem debilitada. Foi então que em agosto daquele mesmo ano, 117, Trajano faleceu e foi sucedido por Adriano, que teria que reconstruir todos os destroços causados pelos judeus em Cirenaica, Egito, Chipre e na Mesopotâmia. Fora isso, 13 anos depois, Adriano teria que lidar com uma revolta maior do que essa causada pelo povo judeu. Ela ficou conhecida como a Revolta de Bar Kokhba, ou a Terceira Revolta Judaica. A revolta judaica liderada por Bar Kokhba foi desencadeada pela crescente insatisfação dos judeus sob o domínio romano na Judéia. A partir do início do governo do imperador Adriano, a situação socioeconômica dos agricultores judeus foi se deteriorando e os esforços do governo romano para acabar com a cultura judaica aumentaram. As tensões aumentaram quando, no ano 131, o imperador Adriano decidiu construir a colônia romana Aelia Capitolina sobre Jerusalém, e isso se tornou a possível causa imediata da revolta. A proibição da circuncisão e a construção de um templo dedicado a Júpiter nas ruínas do Templo de Jerusalém também contribuíram muito para aumentar a insatisfação dos judeus. Só que, diferente das revoltas anteriores, os judeus decidiram se preparar de forma estratégica para essa revolta e deram algum tempo para Adriano desfazer o que tinha feito nas ruínas do templo em Jerusalém. Alguns líderes judaicos moderados, como por exemplo o rabino Akiba ben Yosef, de início contiveram a revolta. Só que a recusa de Adriano em atender às demandas judaicas de remover o templo de Júpiter, mesmo após uma possível tentativa de negociação, levou muitos judeus a se alinharem com a facção radical. Os rebeldes, durante esse período de preparação, construíram túneis, poços e esconderijos em toda a Judéia, e também fortificaram posições estratégicas e armazenaram armamentos para iniciar a guerra contra as forças romanas. E na liderança desses rebeldes estava Simão Bar Kokhba, que se apresentava como um líder messiânico enviado para acabar com a opressão romana contra o povo judeu. A sua origem e educação são incertas, mas a sua habilidade em estratégia militar sugere que talvez ele fizesse parte da classe alta judaica. O rabino Akiba, que também era líder do Sinédrio, passou a dar apoio total para Bar Kokhba liderar a revolta contra o Império Romano. Além disso, Akiba muda o nome dele, que antes era Bar Koziva, para Bar Kokhba, que significa filho de uma estrela. E isso influenciou o povo judeu a confiar na liderança dele e a acreditar que ele poderia ser o seu Messias. Além disso, Eleazar, o sacerdote, aparece nas moedas cunhadas pelos rebeldes, indicando a sua importância na liderança. A sua posição como sumo sacerdote e a sua ligação com a cunhagem de moedas sugerem um possível papel na autoridade civil-religiosa da revolta. A revolta judaica, liderada por Bar Kokhba, foi um desafio sem precedentes para o poder do Império Romano. Os judeus, com uma liderança competente e intensos preparativos, mostraram ser adversários formidáveis contra as legiões romanas. As forças rebeldes, embora em um número difícil de saber ao certo, se somavam dezenas de milhares e usavam uma variedade de equipamentos inicialmente obtidos dos exércitos romanos que haviam sido derrotados. Bar Kokhba escolheu uma estratégia de guerrilha, surpreendendo e expulsando as guarnições romanas. Inicialmente baseado em Heródio e depois em Betar, planejava uma resistência prolongada para atrair mais combatentes e evitou confrontos diretos em larga escala. O conhecimento do terreno e o uso de túneis permitiu emboscadas eficazes e minou a vontade de luta das legiões romanas. A estratégia inicial dos judeus envolveu ataques surpresas às guarnições romanas, explorando a vulnerabilidade dos legionários enquanto marchavam. A tática também incluiu emboscadas e ataques surpresas na cidade.
A notícia inicial desses ataques foi subestimada pelo governador romano Tineu Rufo, que considerou os eventos como distúrbios isolados. No entanto, a revolta cresceu, criando um território rebelde e formando um estado independente, conforme evidenciado pelas moedas cunhadas celebrando a redenção de Israel. À medida que a população judaica aderiu à causa, as legiões romanas, incluindo a 6ª Legião Ferrata e a 10ª Fretenses, foram mobilizadas para conter essa ameaça. O sucesso inicial dessa revolta judaica resultou na formação de um estado rebelde na Judéia. Tineu Rufo, o governador romano, percebeu a ideologia nacional religiosa por trás da revolta quando Simão Bar Kokhba foi proclamado Messias pelo rabino Akiba. Isso levou à proibição dos ensinamentos públicos da Torá e à execução de Akiba, embora a veracidade dessa história seja incerta. A rebelião abrangeu amplas áreas da Judéia, incluindo colinas da Judéia, o deserto da Judéia e partes do deserto de Negev. Rufo estava enfrentando uma parte significativa da sua província nas mãos dos rebeldes, e por isso ele decidiu solicitar ajuda ao imperador Adriano. O imperador enviou destacamentos e legiões vizinhas para reprimir a rebelião. A 3ª Legião Gálica, a 2ª Trajana e a 3ª Cirenaica foram despachadas da Síria e do Egito, só que quando esses reforços chegaram já era outono, e assim foi encerrada a temporada militar. Os rebeldes ficaram aliviados porque tiveram tempo para se preparar para o próximo contra-ataque romano, e reuniram suprimentos, fortificaram suas posições e reforçaram seus esconderijos subterrâneos. Essa trégua na revolta possivelmente foi usada para fortalecer o governo rebelde e assim também atraiu mais apoio voluntários imigrantes. Bar Kokhba, que agora era autoproclamado Messias, enfrentou a pressão romana na primavera do ano 133 e resistiu a ataques constantes. Embora não haja relatos de grandes batalhas, os rebeldes repeliram as forças romanas e seu estado persistiu até o ano 134. O sucesso continuado influenciou a confiança na estabilidade do estado rebelde, refletida na atividade econômica e nas questões jurídicas locais. Mais judeus e pessoas de outras nações se uniram à causa, alguns por convicção e outros em busca de ganho pessoal. Para Bar Kokhba, aqueles que não apoiavam a sua rebelião eram vistos como uma ameaça. Após a destruição do Segundo Templo, líderes judeus podem ter usado a revolta como um pretexto para lidar com os cristãos. O estado rebelde da Judéia sobreviveu à temporada militar de 133, só que no inverno os conflitos se intensificaram. Adriano enviou reforços significativos, incluindo destacamentos da 10ª Legião Gemina e da 12ª Fulminata, sob o comando de Sexto Júlio Severo. Outras legiões, como a 5ª Macedônica e a 11ª Cláudia, também participaram da repressão. O exército romano, reunindo cerca de 60.000 homens, refletiu a seriedade do reforço para conter a revolta de Bar Kokhba, destacando o desafio enfrentado pelos rebeldes. Já o exército rebelde contava com um sistema grande de defesa e uma considerável força de combate estimada entre 100 a 200 mil. As operações militares foram retomadas em 134, com o Sexto Júlio Severo assumindo o comando romano. As táticas romanas evoluíram, focando em ataques a grupos menores, isolando os rebeldes e cortando as suas linhas de abastecimento, e isso gradualmente desmantelou a força rebelde. Os romanos conduziram uma repressão brutal durante a revolta, executando muitos rebeldes. Durante o ano de 134, as legiões romanas intensificaram a sua repressão e aumentaram seu controle sobre o estado da Judéia. O quartel-general rebelde foi transferido para a fortaleza de Betá, indicando uma pressão sobre a liderança de Bar Kokhba. Embora houvessem sinais de deterioração da coesão e da disciplina dos rebeldes, a vida continuou normal para os civis na Judéia. No ano 135, os romanos renovaram a sua ofensiva, destruindo Heródio e avançando para as colinas da Judéia. Os romanos sitiaram a fortaleza de Betá, onde muitos refugiados se reuniram, incluindo soldados e civis. O cerco durou até o verão de 135, quando os romanos atacaram, bombardeando a cidade e minando as suas defesas. Bar Kokhba liderou a resistência, só que a exaustão e a superioridade militar romana resultaram na queda de Betá em agosto daquele ano.
Os romanos massacraram indiscriminadamente, tirando a vida de civis e combatentes, incluindo o próprio Bar Kokhba, marcando o fim da revolta. Essa terceira revolta judaica foi um evento muito importante na história, mesmo que tenha durado apenas 4 anos e aparentemente não tenha causado grandes mudanças no Império Romano. No entanto, quando olhamos mais de perto, nós vemos que ela teve grandes consequências. A revolta marcou, por exemplo, o fim da esperança de reconstruir o templo judaico, levando à transição para o judaísmo rabínico. Após a sua vitória, Adriano também decidiu chamar toda aquela região, que antes era conhecida como província da Judéia, de Síria-Palestina. Ao fazer isso, ele provavelmente ressuscitou o antigo nome da região, que era Filícia, que significava terra dos filisteus. E ele decidiu unir a Síria com a Judéia com o objetivo de diminuir a conexão dos judeus naquela área. Depois da derrota, a maioria dos judeus se dispersaram pelo mundo e o judaísmo se tornou mais descentralizado. A tentativa de fazer da Judéia um lugar livre do domínio romano foi por água abaixo. E por fim, a maioria dos judeus aceitaram seu destino de serem parte do Império Romano. Então, se você gostou de saber mais sobre essa última revolta do povo judeu contra Roma, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Warships para poder jogar batalhas navais épicas com mais de 40 mapas exclusivos para você escolher. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então, não perca mais tempo.